Olá, gente amiga, querida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Jerry Fischer, da paróquia luterana Cristo Bom Pastor de Joinville. É uma bênção para nós podermos novamente levar até vocês a palavra de Deus, que é o alimento da fé que nos vem como presente do próprio Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje queremos falar um pouco sobre o lema da semana que inicia neste domingo, dia 29 de maio. O lema da semana está baseado no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 18. Nesta passagem bíblica, Jesus, antes de entregar a sua vida, consola seus discípulos para que eles saibam que podem contar sempre com a sua santa presença. Jesus Cristo diz: "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." Gente querida, creio que uma das experiências mais difíceis, e por que não dizer mais dolorosas da vida humana, é quando perdemos pessoas que amamos muito, que nos são muito preciosas, como por exemplo, os nossos pais. Sem sombra de dúvida, é algo ainda mais complicado quando alguém fica órfão em um momento da sua vida no qual, por ser ainda muito jovem e inexperiente, ainda não terminou o processo de formação do seu caráter, da sua personalidade. O Senhor Jesus havia chamado individualmente cada um dos seus apóstolos. Durante 3 anos, Jesus havia também cuidado de todos os detalhes para que eles tivessem um crescimento saudável em termos de vida espiritual. Não faltaram ensinamentos, parábolas, orações, comunhão, sinais milagrosos e até mesmo não faltou a necessária correção para que os apóstolos estivessem preparados para a tarefa do ministério de estabelecer a Igreja do Senhor aqui neste mundo e dar testemunho do reino de Deus. No momento em que Jesus faz a promessa de não deixá-los órfãos, a cruz se aproximava. Ele seria arrancado do meio deles e seria colocado como um espetáculo para alguns. Porém, para os seus seguidores, Jesus seria reconhecido como o Salvador que resgata os seus do maior mal que nos afasta de Deus, que é o pecado. E isto seria como o pagamento de um alto preço no qual ele derramaria o seu precioso sangue. E por mais que Jesus tivesse alertado os seus apóstolos da necessidade de ele passar pela cruz, o momento da despedida foi muito difícil. Jesus então fala sobre a ação do Espírito Santo na vida deles, e numa de suas expressões ele deixa claro: "Não os deixarei órfãos." Ficar órfão pode fazer com que a pessoa sinta a falta de um referencial. Os pais são um modelo em tudo para os seus filhos. Sem os pais, os filhos podem ficar sem ter um alvo claramente definido, podem ficar sem objetivos, sem alguém para se espelhar na vida. O Espírito Santo, que Jesus enviou no dia de Pentecostes, depois de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos coloca nos braços de Jesus para que este passe a ser o nosso modelo, o nosso referencial de vida. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, Jesus disse: "Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim." Ficar órfão também poderá fazer com que a pessoa deixe de ter uma vida social saudável. Muitos relacionamentos e muitos lugares da nossa vida são importantes, mas nada substitui o ambiente familiar. É no seio da família que nós aprendemos os valores sociais, onde descobrimos os nossos limites e descobrimos os limites dos nossos semelhantes. Quando, guiados pelo Espírito Santo, respondemos sim a Jesus, somos inseridos numa família que possui variados nomes, como por exemplo, Corpo de Cristo, Comunhão dos Santos, Igreja de Deus.
Ficar órfão poderá fazer surgir também a falta de afeto. Todos podem nos tratar bem, mas carinho de pai e de mãe não podem ser substituídos tão facilmente. O Espírito Santo nos dá também isso. Pela comunhão com Cristo Jesus, a nossa vida passa a ser regida pelo afeto de Deus, pelo amor. Os seguidores de Cristo são despertados para servir e para louvar a Deus. Ficar órfão também poderá trazer dificuldades para o sustento. A sustentabilidade e a segurança financeira para a sobrevivência são uma necessidade básica para os filhos. A falta de alimento é terrível para quem quer que seja, e um órfão está muito mais sujeito a este tipo de dificuldade. Mas aqui é importante lembrarmos que Jesus, ao ser tentado, nos ensinou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então não é difícil concluirmos que a palavra de Deus é um alimento pelo qual o Espírito Santo faz com que sejamos sustentados e alimentados espiritualmente. Ficar órfão pode gerar o sentimento de falta de proteção. Em todo o reino animal é possível perceber a proteção dos pais aos seus filhos. Pai e mãe precisam cuidar dos seus filhos. Com o Senhor Jesus não é diferente. Ele também nos protege. Após a sua ressurreição, ele foi atrás dos seus discípulos para restaurar a vocação deles e momentos antes de subir aos céus, os aconselhou dizendo: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Gente querida, no primeiro domingo de junho, vamos comemorar o dia de Pentecostes, o Espírito Santo que Cristo enviou para que nós não ficássemos órfãos. Atua na vida dos filhos e das filhas de Deus, os marcando, os separando do mundo e do pecado. E Ele também atua nos dando a certeza do amor de Deus, a certeza do perdão e também da vida eterna. Foi por tudo isso e muito mais que Jesus, após a ceia e antes de ser aprisionado, disse aos seus discípulos que eles não ficariam órfãos após a sua partida. Que notícia excelente! Nem eu e nem você precisamos viver sozinhos, longe de Deus, sem termos um referencial, sem termos um objetivo claro na nossa vida. Nós não precisamos nos sentir longe da família de Deus, sem afeto, sem alimento espiritual e sem a proteção divina. Tenhamos a certeza de que Jesus, por meio do seu Santo Espírito, estará conosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Um grande abraço a todos vocês. Amém.